Oi pessoal, eu sou a professora Tabata, sou a professora de língua portuguesa e hoje eu vim fazer uma revisão para a prova da EPICAR, certo? Então eu selecionei das últimas provas as questões mais pertinentes para corrigi-las com vocês hoje, certo? Então nós vamos começar com uma questão que tem um pequeno texto, mas é importante ressaltar que a prova da EPICAR é basicamente com interpretação de texto, certo? É claro que no meio da prova vai ter uma, duas, três, algumas questões de gramática pura, mas tem muita interpretação de texto também. Então vamos começar com uma questão que tem um pequeno texto sobre escravidão contemporânea. O trabalho escravo de hoje pouco lembra aquele de outrora, com trabalhadores acorrentados ou castigados sobre desmandos vários. Mas nem por isso ele é menos cruel. Senzalas foram substituídas por barracos imundos, correntes foram trocadas por regimes inescapáveis de servidão. O próprio sítio do MPT, Ministério Público do Trabalho, traz uma página especialmente dedicada ao assunto. Trabalho forçado, servidão por dívidas, jornadas exaustivas ou condições degradantes como alojamento precário, água não potável, alimentação inadequada, falta de registro, maus tratos e violência. São alguns dos temas elencados pelo órgão. Bom, então na questão nós temos marque a opção que traz uma análise correta. A. Nas palavras página e precário, o uso do acento gráfico pode ser justificado pela mesma regra. B. Itens elencados significam itens ignorados. C. Desmandos vários significam intensos desmandos. E D. Maus tratos e violências são palavras formadas respectivamente por aglutinação e sufixação. Bom, então a gente vai começar ali de baixo para cima, porque um dos primeiros conteúdos que nós vemos na língua portuguesa é a morfologia. E a alternativa D nos traz conceitos da morfologia da língua portuguesa. Maus tratos e violências são palavras formadas respectivamente por aglutinação e sufixação. Então vamos retomar. Lembrem que lá na morfologia, né, que é a construção das palavras, certo? Eu estudo as partes de uma palavra, eu tenho o meu radical, que é a principal parte da palavra, tenho os meus prefixos, que são todos os elementos que vêm antes do radical, e os meus sufixos, que são todos os elementos que vêm depois do meu radical, ok? Então ali diz que maus tratos e violências são palavras formadas respectivamente por aglutinação e sufixação. Como eu tenho duas regras, eu tenho a aglutinação e a sufixação, eu tenho que retomar, além das derivações, as composições. Tá? Dentro da morfologia, lembrem que nós temos duas composições, palavras formadas por aglutinação e por justaposição. Na justaposição, eu tenho uma composição, certo? Ou seja, dois radicais ou mais que formam um termo. Só que na justaposição, eles não perdem nenhum elemento fonético. Por exemplo, passatempo, guarda-roupa, girassol. Eu não perdi nenhum elemento fonético, eu não perdi nenhuma letra, eu não perdi nenhum som, certo? Então, uma composição por justaposição, lembrem do macete, é justo, não perde nada. Já a composição por aglutinação, eu perco um elemento fonético. Então, por exemplo, planalto é uma junção de plano alto, tá? Que se junta e vira planalto, mas eu perdi um elemento fonético. Embora é uma junção de em boa hora. Eu também perdi elementos fonéticos, eu perco sons e eu perco letras, certo? Então, na alternativa D, me pede uma derivação sufixal ou uma composição por aglutinação. Maus tratos, eu tenho os dois radicais, mas eu não perdi nada. A minha composição ela está completa, eu tenho os dois radicais, mas eu não perdi nenhum elemento fonético. Então, ela não é uma composição por aglutinação, ela seria uma composição por justaposição. Essa alternativa nós já sabemos que não é. Aí vamos subindo. Letra C. Desmandos vários significam intensos desmandos. É uma simples questão de interpretação e saber o significado das palavras, por isso a importância da leitura, né? Eu sempre comento com os meus alunos a importância da leitura, por quê? Porque além de vocês criarem o hábito da leitura e trabalharem milhares de coisas com isso, vocês ampliam o vocabulário de vocês. Então, muitas palavras vocês podem nunca ter lido. Por quê? Porque vocês não têm o hábito da leitura. Então, é importante, tá, criar esse hábito. Desmandos vários significa, como diz literalmente ali, vários desmandos e não intensos desmandos, certo? Letra B.
itens elencados significam itens ignorados? Também não, pessoal, porque itens elencados é algo que eu estou elencando, eu estou pontuando, ou seja, não é algo que eu estou ignorando, certo? Então, itens elencados nunca serão itens ignorados, pelo contrário, eu estou pontuando, então eles não estão ignorados. E letra A, nas palavras página e precário, o uso do acento gráfico pode ser justificado pela mesma regra. A palavra página é uma proparoxítona e a palavra precário também é uma proparoxítona. Pela regra da acentuação gráfica, todas as proparoxítonas são acentuadas, lembram? Então eu tenho ali as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Na acentuação gráfica, as oxítonas são terminadas com algumas letrinhas, né? Algumas terminações específicas, como A, O, E, certo? As paroxítonas eu também tenho algumas palavras que, por exemplo, palavras terminadas com L, palavras terminadas com N, palavras terminadas com X são acentuadas. Mas na regra das proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas, eu não tenho só algumas, eu tenho todas as proparoxítonas acentuadas. Então, a alternativa correta seria A, porque as duas palavras página e precário são acentuadas pela mesma regra, ou seja, são proparoxítonas. Bom, na questão 2, vocês vão ver que também tem um texto, certo? Na prova da EPICAR é comum eles colocarem muitos textos, mesmo naquelas questões que são só de gramática pura, né, gramática normativa, eles colocam texto e usam o mesmo texto em várias questões diferentes, certo? Vocês vão ver que eu selecionei também um mesmo texto que contém várias questões a partir daquele mesmo, certo? Então, nesse segundo texto, nós temos um texto do Beto Guedes, O Sal da Terra. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo. Para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor. O pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais que um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. Deixa viver o amor, o sal na terra. Bom, então nessa alternativa nós temos esse pequeno texto do Beto Guedes, certo? E a questão pede, leia as afirmativas abaixo acerca do texto O Sal da Terra. Aí eu tenho 4 alternativas, certo? Uma, o locutor esboça sua preocupação com as gerações futuras e considera fundamental pautar suas ações no sentido de construir-lhes um lugar melhor para viver. 2. A paz na Terra depende tanto do cuidado com a natureza quanto do fim da ganância e das desigualdades sociais. 3. O emissor da mensagem em quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, argumenta que pensar no bem-estar alheio é prejudicial ao indivíduo. 4. A necessidade de mudanças na preservação do planeta não é uma novidade, mas o locutor exorta todos a realizá-las o mais rápido possível. Aí a questão pede, as inferências corretas são apenas A, 1, 2 e 4, B, 2, 3 e 4, C, 1 e 4 e D, 2 e 3. Então, o que eu preciso fazer nessa questão? Ler atentamente todas as alternativas, tá? E o que eu aconselho sempre os alunos a fazerem? Ir por eliminação. Eu leio a alternativa, se eu vejo que ela faz sentido, que tem coerência, eu já coloco, bom, essa tá certa. Se eu leio a alternativa e já vejo, não, essa tá totalmente absurda, eu já vou indo por eliminação, para no final eu conseguir formular e saber, ó, todas essas estão corretas e marcar a minha alternativa correta, certo? Então vamos ali, o locutor esboça sua preocupação com as gerações futuras e considera fundamental pautar suas ações no sentido de construir-lhes um lugar melhor para viver.
Bom, nós lemos o texto e durante todo o texto nós temos esse conceito de que precisamos cuidar do nosso planeta Terra, né? Precisamos cuidar do nosso planeta para que as futuras gerações tenham um mundo melhor para viver e nós também, né, que estamos aqui. Então, essa faz sentido? Sim, faz sentido, já vou colocar. Essa faz sentido, tá. 2. A paz na Terra depende tanto do cuidado com a natureza quanto do fim da ganância e das desigualdades sociais. Ali no meio do texto, né, o autor fala que estão te maltratando por dinheiro, fala da questão da ganância, das desigualdades sociais. Essa faz sentido? Sim, faz sentido. Ok. 3. O emissor da mensagem em quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, argumenta que pensar no bem-estar alheio é prejudicial ao indivíduo. Bom, essa eu nem precisaria ir novamente no texto para marcar alternativa, porque ali em quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, simplesmente as duas frases já me dizem o que o autor está pedindo. Se eu digo que eu quero não ferir meu semelhante e nem por isso quero me ferir, fica óbvio que eu não penso só na questão individual, né? Do fato de eu ajudar o meu semelhante e isso ser prejudicial a mim mesmo. Não, eu quero ajudar o meu semelhante e ao mesmo tempo eu quero me ajudar, porque eu não quero ferir ele e eu nem não quero me ferir também, certo? Então essa está errada. Depois ali eu tenho a necessidade de mudanças na preservação do planeta, não é uma novidade, mas o locutor exorta todos a realizá-los mais rápido possível. Então o que ele quer dizer? Não é uma novidade, certo? Mas ele convida, ele incentiva todo mundo a fazer essa mudança, né, o mais rápido possível. Então eu leio as minhas alternativas, eu vejo as que têm coerência e as que não têm, e aí eu vejo qual das opções abaixo estão corretas, ok? Então ali eu tenho A, 1, 2 e 4, B, 2, 3 e 4, C, 1 e 4, e D, 2 e 3. Quando nós lemos as alternativas, nós percebemos que a questão 3 ali, ela estava totalmente absurda, certo? O emissor da mensagem em quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, argumenta que pensar no bem-estar alheio é prejudicial ao indivíduo. Essa nós percebemos que é totalmente absurda, mas as outras 3, a 1, a 2 e a 4, nós percebemos que são coerentes, né? Então eu vou nas alternativas. A alternativa A me diz que a 1, a 2 e a 4 são corretas. Marco essa. Por quê? Porque somente a 3 é totalmente incoerente, ok? Então eu leio as minhas alternativas e marco ali no final. Importante, pessoal, por decorrência do tempo, às vezes nós gastamos mais tempo em uma questão e menos tempo em outra questão, certo? Quando forem questões assim, eu já vou lendo e já vou pontuando, ó, essa é coerente, essa não é coerente, para depois no final eu já saber, ó, essa alternativa aqui diz que a 1, a 2 e a 4 são, e eu marquei aqui que a 1, a 2 e a 4 são coerentes. Ah, então é essa, eu já tenho certeza, já posso marcar, certo? Depois nós temos mais uma questão que envolve um texto, agora falando sobre a literatura. O poder da literatura, José Castelo. Em um século dominado pelo virtual e pelo instantâneo, que poder resta à literatura? Ao contrário das imagens que nos jogam para fora e para as superfícies, a literatura nos joga para dentro. Ao contrário da realidade virtual, que é compartilhada e se baseia na interação, a literatura é um ato solitário, nos aprisiona na introspecção. Ao contrário do mundo instantâneo em que vivemos, dominado pelo tempo real e pela rapidez, a literatura é lenta, é indiferente às pressões do tempo, e ignora o imediato e as circunstâncias. Vivemos em um mundo dominado pelas respostas enfáticas e poderosas, enquanto a literatura se limita a gaguejar perguntas frágeis e vagas. A literatura, portanto, parece caminhar na contramão do contemporâneo. Enquanto o mundo se expande, se reproduz e acelera, a literatura contrai, pedindo que paremos para um mergulho, sem resultados, em nosso próprio interior. Sim, a literatura, no sentido prático, é inútil, mas ela apenas parece inútil. A literatura não serve para nada, é o que se pensa. A indústria editorial tende a reduzi-la a um entretenimento para a beira de piscinas e as salas de espera dos aeroportos.
De outro lado, a universidade, em uma direção oposta, mas igualmente improdutiva, transforma a literatura em uma especialidade, destinada apenas ao gozo dos pesquisadores e dos doutores. Vou dizer com todas as letras, são duas formas de matá-la. A primeira, por banalização. A segunda, por um esfriamento que a asfixia. Nos dois casos, a literatura perde sua potência, tanto quando é vista como distração, quanto quando é vista como objeto de estudos. A literatura perde o principal, seu poder de interrogar, interferir e desestabilizar a existência. Contudo, desde os gregos, a literatura conserva um poder que não é de mais ninguém. Ela lança o sujeito de volta para dentro de si e o leva a encarar o horror, as crueldades, a imensa instabilidade e o igualmente imenso vazio que carregamos em nosso espírito. Somos seres normais, como nos orgulhamos de dizer. Cultivamos nossos hábitos, manias e padrões. Emprestamos um grande valor à repetição e ao mesmo. Acreditamos que somos donos de nós mesmos. Mas leia Dostoiévski, leia Kafka, leia Pessoa, leia Clarice, e você verá que rombos se abrem em seu espírito. Verá o quanto tudo isso é mentiroso. Viveremos imersos em um grande mar que chamamos de realidade, mas que, a literatura desmascara isso, não passa de ilusão. A realidade é apenas um pacto que fazemos entre nós para suportar o real. A realidade é norma, é contrato, é repetição, ela é o conhecido e o previsível. O real, ao contrário, é instabilidade, surpresa, desassossego. O real é estranho. A literatura não tem o poder dos mísseis, dos exércitos e das grandes redes de informação. Seu poder é limitado, é subjetivo. Ao lançá-lo para dentro e não para fora, ela se infiltra como um veneno nas pequenas frestas do seu espírito. Mas nele, instalada pelo ato da leitura, que escândalos, que estragos, mas também que descobertas e que surpresas ela pode deflagrar. Não é preciso ser um especialista para ler ficção. Não é preciso ostentar títulos, apresentar currículos ou credenciais. A literatura é para todos, dizendo melhor, é para os corajosos, ou pelo menos para aqueles que ainda valorizam a coragem. Bom, então aqui nós temos um texto enorme falando sobre o poder da literatura, né? Um texto bem simbólico, bem significativo, falando sobre os principais aspectos da literatura, a forma como a literatura é julgada e trabalhada na nossa sociedade. Então ali ele critica duas formas, né, por parte das editoras e da universidade, que fazem com que a literatura perca o seu real sentido, né, sua real potência enquanto arte. Então, nós temos uma questão que diz, na afirmativa, mas ela apenas parece inútil, na linha 19. O advérbio apenas e o verbo parece reiteram o juízo de valor do autor sobre a importância da literatura, que para ele, é um entretenimento para a beira de piscinas e para as salas de espera dos aeroportos. B. Conserva um poder que não é de mais ninguém, com sua capacidade de lançar o sujeito de volta para dentro de si. C. É uma especialidade destinada ao gozo dos pesquisadores e dos doutores. D. Caminha na contramão do contemporâneo, se contraindo, enquanto o mundo expande. Essa questão, pessoal, eu achei ela extremamente pertinente, por quê? Porque se vocês forem perceber, em todas as nossas alternativas, nós temos frases que de fato foram usadas no texto, certo? Então, quem lê as 4 alternativas e passa rapidamente o olho, pensa, mas todas as 4 estão certas, né? Todas as 4 falam de coisas que estão no texto. Sim, todas as 4 falam, porque nós percebemos que em determinado momento ele fala que as editoras, no caso, usam a literatura como uma forma de entretenimento, né? Para beiras de piscinas e salas de esperas de aeroportos. Isso está no texto? Está no texto, que foi quando ele criticou a forma como as editoras trabalham com a literatura. Depois ele coloca ali, é uma especialidade destinada ao gozo dos pesquisadores e dos doutores. Também está no texto? Sim, também está no texto, porque no texto ele diz que tem 2 formas de matar a literatura. A forma como as editoras trabalham com ela, que é essa primeira alternativa que nós lemos, né, como um simples entretenimento. E a segunda forma, que é a forma como a universidade, tá, a academia, o centro acadêmico trabalha com a literatura,
que está sempre destinada ao gozo dos pesquisadores e doutores, né? Usam a literatura como uma especialidade. E como eu sempre falo nas aulas, a literatura é uma manifestação artística, como muitas outras manifestações. Então, a literatura, o que é arte. Então, isso também está no texto. E se vocês forem perceber, se vocês se atentaram na hora da leitura do texto, perceberam que ali caminha na contramão do contemporâneo, se contraindo enquanto o mundo se expande, também está no texto, porque fala que a literatura caminha na contramão do contemporâneo, tá? E também temos conserva um poder que não é de mais ninguém, com sua capacidade de lançar o sujeito de volta para dentro de si. Então, nós temos uma questão com um texto enorme, tá? Que num primeiro momento pode fazer com que na leitura a gente se perca, porque ele é bem grande, né? Lembrem do hábito da leitura. Ele é bem grande e eu tenho 4 alternativas coerentes, porque as 4 alternativas estariam corretas. Todas essas questões que foram ditas nas alternativas eu tenho dentro do meu texto, mas o que é importante na hora de uma prova? Ler o enunciado da questão e ver o que o enunciado está pedindo, ok? Não simplesmente as alternativas, porque muitos alunos erram, tá? Pecam no enunciado, então eu vou ler o meu enunciado novamente. Na afirmativa, mas ela apenas parece inútil, o advérbio apenas e o verbo parece reiteram o juízo de valor do autor sobre a importância da literatura, que para ele, aí eu tenho as alternativas, certo? Então, no meu texto ele fala tudo isso da literatura, como ela é trabalhada na sociedade, mas para ele, como a literatura deveria ser trabalhada na sociedade? Ela deveria ser trabalhada como as editoras trabalham, como uma forma de entretenimento? Não, porque ele critica isso. Ela deveria ser trabalhada como uma especialidade para os pesquisadores e doutores? Não, porque ele também critica isso. E ele também critica a forma como falam que a literatura está na contramão do contemporâneo. Então, na alternativa B, eu tenho conserva um poder que não é de mais ninguém, com sua capacidade de lançar o sujeito de volta para dentro de si. No meio do texto, nós temos vários trechos, tá? Em que ele fala dessa capacidade que a literatura tem de lançar o sujeito para dentro de si, que ela causa incômodo, né? Ela machuca, enfim, ele usou várias nomenclaturas para colocar significado nisso. Então, essa alternativa, eu tenho o que a literatura é de fato para o autor, para ele, né? O que a literatura deveria significar na sociedade para ele. E não todas aquelas alternativas ali, onde ele critica a forma como ela é trabalhada na sociedade. Então, é importante que vocês leiam o enunciado e vejam o que o enunciado está pedindo. Porque questões como essa não são simplesmente questões de interpretação. Tá? Vocês vão ler, vocês vão ver que todas as alternativas estão coerentes, porque todas as alternativas estão no texto. E isso vai causar uma confusão. Então, se eu li o meu enunciado e eu tenho certeza do que o meu enunciado está pedindo, eu consigo responder a alternativa correta, certo? Então, como o enunciado pede o que a literatura é para ele, a alternativa B é a correta, ok? Bom, então ali nós temos a próxima questão, que também é uma questão vinculada a esse texto do poder da literatura que nós acabamos de ver. Então eu tenho a seguinte afirmativa. Assinale a figura de linguagem que traz a substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles uma relação metonímia. O que é metonímia? Vamos lembrar lá das figuras de linguagem. Lembram na aula das figuras de linguagem, né? Quando nós estudamos as figuras de linguagem, nós percebemos que dentro da língua portuguesa nós temos mais de 50 figuras de linguagem. As que são usadas mesmo no dia a dia e principalmente nas provas, fica entre umas 15 e 20 figuras de linguagem. As figuras de linguagem mais usadas são ironia, metáforas, metonímia, que é a que pede aqui nessa questão, certo? Onomatopeia, eufemismo, enfim, são diversas figuras de linguagem que nós estudamos e que usamos no nosso dia a dia, inclusive. A questão está pedindo uma afirmativa que fale sobre metonímia. Vamos retomar então o que é metonímia, que é bem diferente da metáfora, tá? Que é a mais usada.
Metonímia, pessoal, é quando eu falo no sentido figurado, obviamente, né, porque é uma figura de linguagem, então eu falo no sentido conotativo, né, lembrem do sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido denotativo é quando eu falo no sentido literal e o sentido conotativo é quando eu falo no sentido figurado, ou seja, alguma figura de linguagem. A metonímia, como é uma dessas figuras, ela trabalha com a parte de um todo. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu digo, eu leio Machado de Assis, tá? Eu estou falando no sentido conotativo, no sentido figurado. Qual a diferença dele para o sentido literal? Eu não leio, de fato, o sujeito Machado de Assis, a pessoa Machado de Assis. Quando eu falo eu leio Machado de Assis, eu quero dizer que eu leio a obra do Machado de Assis, certo? Por isso que é no sentido figurado. Se fosse no sentido literal, estaria dizendo que eu leio, de fato, o sujeito, a pessoa Machado. Mas se eu falo que eu leio Machado de Assis, no sentido conotativo, figurado, eu leio a obra. Isso é uma metonímia. Por quê? Porque eu uso um termo, uma expressão para falar de um todo, certo? Um bom exemplo disso são as marcas, os nomes das marcas que nós usamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós não chamamos aquele produto pelo nome que o produto tem, nós chamamos pela marca, porque a marca ficou tão conhecida que nós acabamos usando a marca para falar de um todo, certo? Então, por exemplo, muitas vezes a gente não fala achocolatado. Nós falamos Nescau, nós falamos Toddy, muitas vezes nós não falamos lâmina de barbear, nós falamos Gillette. Por quê? Porque com essa expressão eu falo de um todo, certo? Então seria um bom exemplo para vocês, né, trazerem aí para a realidade e conseguirem colocar na prática essa teoria da metonímia, certo? Então a metonímia eu falo de uma expressão, de um termo, para falar de um todo, para não precisar falar de um todo, certo? Retomamos o que é metonímia, então vamos ver o que pede a questão. Assinale a figura de linguagem que traz a substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles uma relação metonímica. Beleza, já retomei o que é metonímia, já sei bem o que é metonímia. Vou ler as minhas alternativas. Alternativa A. Ao lançá-lo para dentro e não para fora, ele se infiltra como um veneno. Alternativa B. A literatura contrai pedindo que paremos para um mergulho, sem resultados. Alternativa C. Vivemos imersos em um grande mar que chamamos de realidade. E alternativa D. Leia Dostoiévski, leia Kafka, leia Pessoa, leia Clarice. Se vocês forem perceber, eu usei um exemplo do Machado de Assis que se encaixa perfeitamente na resposta dessa questão, certo? Porque o meu enunciado, olha, se atentem ao enunciado, o meu enunciado pede a figura de linguagem que traz a substituição de um nome por outro, em virtude de haver entre eles uma relação metonímica. Então, eu tenho a substituição de vários nomes de escritores ali, leia Dostoiévski, leia Kafka, leia Pessoa, leia Clarice. Então, eu tenho a substituição desses escritores, desses autores da nossa literatura universal, de uma forma que eu falo de um todo. Se eu falo leia Dostoiévski, leia Kafka, leia Pessoa, leia Clarice, é nesse sentido de eu querer falar que eu leio a literatura universal usando esses termos e, como a questão me pede, fazendo essa substituição do Dostoiévski para o Kafka, do Kafka para o Fernando Pessoa, do Fernando Pessoa para Clarice Lispector, certo? Então, de todas essas alternativas, nenhuma outra contém uma substituição de nome que me dê a ideia de metonímia, certo? Somente essa. Essa tá bem clara ali, Dostoiévski, Kafka, Pessoa e Clarice, eu fiz a substituição dos meus autores. Eu sei que, falando deles, eu falo de uma coisa bem maior, eu falo da literatura universal, parte de um todo, lembrem que a metonímia trabalha com a parte de um todo, então a alternativa correta seria a alternativa D. Bom, então aqui na nossa próxima questão, nós temos mais um texto, ok? A Moça e a Calça. Foi no Cinema Pax, em Ipanema. O filme em exibição é ruim. O menino mágico. Se mágico adulto geralmente é chato, imaginem menino. Mas isso não vem ao caso.
O que vem ao caso é a mocinha muito da redondinha, condição que seu traje apertadinho deixava sobejamente clara. A mocinha chegou, comprou a entrada, apanhou, foi até a porta, mas aí o porteiro olhou para ela e disse que ela não podia entrar. Não posso por quê? A senhora está de Saint-Tropez. E daí? Daí o porteiro olhou para a exuberância física dela, sorriu e foi um bocado sincero. Por mim, a senhora entrava. Provavelmente completou baixinho, e entrava bem. Mas o gerente tinha dado ordem de que não podia com aquela calça bossa nova. E sabe como é? Ele tinha que obedecer, de maneira que sentia muito, mas com aquela calça não. O senhor não vai querer que eu tire a calça. Nós, que estávamos perto, quase respondemos por ele. Como não, dona? Mas ela não queria resposta. Queria discutir a legitimidade de suas apertadas calças Saint-Tropez. Disse então que suas calças eram tão compridas como outras quaisquer. O cinema Pax é dos padres, e talvez por causa desse cinema e desse detalhe é que não pode Saint-Tropez. A calça de fato era comprida como as outras, mas embaixo. Em cima era curta demais. O umbigo ficava ali, isolado, parecendo até o representante de Cuba em conferências pan-americanas. Quer dizer que com as minhas calças eu não entro? Quis ela saber ainda mais uma vez. E vendo o porteiro balançar a cabeça em sinal negativo, tornou a perguntar, e de saia? De saia podia. Ela então abriu a bolsa, tirou uma saia que estava dentro, toda embrulhadinha, devia ser para presente, desembrulhou e vestiu ali mesmo, por cima do pomo da discórdia. No caso, a calça Saint-Tropez. Depois, calmamente, afrouxou a calça e deixou que a dita escorresse saia abaixo. Apanhou, guardou na bolsa e entrou com uma altivez que só vendo. Enquanto rasgava o bilhete, o porteiro comentou, faço votos que ela tenha outra por baixo. Outra calça, naturalmente. Bom, então aqui nós temos mais um texto, certo? E mais uma questão que é vinculada a esse texto da calça, a moça e a calça. Então a alternativa me pede o seguinte. O texto, embora escrito seguindo as regras da norma padrão culta da língua, apresenta em vários momentos estruturas com características de informalidade e coloquialismo. Assinale a alternativa em que o trecho não está de acordo com a afirmativa acima. Então lembrem, pessoal, que quando a gente fala de informalidade, de coloquialismo, das variações linguísticas, a gente está falando dessa questão da língua que tem a sua liberdade, né, de poder ser de diferentes tipos, certo? Então, cai muito, por exemplo, sobre as variações linguísticas na prova, tá? Então, quando eu falo que a língua ela tem essa liberdade, é porque, por exemplo, no nosso país, nós temos diferentes tipos de variações linguísticas que vão depender da região que elas estão inseridas, certo? Os sujeitos dessa região falam de forma diferente de outros sujeitos de outra região. Lembrem que às vezes numa mesma região também existem variações linguísticas, também existe o coloquialismo, tá? Então, por exemplo, o pessoal aqui do Paraná é diferente do pessoal do Nordeste, do pessoal do Norte, do pessoal mais do Sul do país, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, certo? Mas, às vezes, num mesmo estado, nós também temos diferença, na forma de falar. Então, o pessoal que mora em Curitiba fala diferente do pessoal de Maringá, que fala diferente do pessoal de Londrina, que fala diferente do pessoal de Cascavel. Enfim, então, dentro disso, nós, então, teorizamos as variações linguísticas, que também entra também, claro, aquele conteúdo do preconceito linguístico, certo? Mas, na nossa língua, como em todas as línguas, nós temos um código a ser seguido, que é a nossa gramática. Por isso que nós temos a língua padrão, tá? A norma culta, que é seguida, né, a partir desse código. Então, nós temos aqui na alternativa uma questão que me pede para ver qual das alternativas não está de acordo com a afirmativa acima, tá? Por quê? Porque durante todas as minhas alternativas eu tenho questões de coloquialismo, certo? Então, vamos ler. A mocinha chegou, comprou entrada, apanhou, foi até a porta, mas aí o porteiro olhou para ela e disse que ela não podia entrar. B. Desembrulhou e vestiu ali mesmo, por cima do pomo da discórdia. C. Não podia com aquela calça bossa nova. E sabe como é? Ele tinha que obedecer.
D. Apanhou, guardou na bolsa e entrou com uma altivez que só vendo. Bom, então o que eu preciso? Eu preciso ver qual da alternativa não está de acordo com a afirmativa D. Seguindo as regras da norma padrão culta da língua, vários momentos eu tenho estruturas características da informalidade e do coloquialismo, certo? Qual das alternativas não tem, tá? Qual das alternativas não tem a questão da informalidade e do coloquialismo, certo? É importante vocês perceberem nas alternativas que eu tenho, por exemplo, ali na C, não podia com aquela calça bossa nova. E sabe como é? Reticências. Ele tinha que obedecer. Retomando um conceito de pontuação, aproveitando aqui, retomando um conceito de pontuação, a pontuação ela auxilia, tá? Nesse processo de coloquialismo, tá? E de informalidade. Por quê? Porque para que serve a pontuação? A pontuação na língua escrita serve para fazer o que a fala, tá? A oratória, a língua oral faz, tá? Normalmente, sem precisar de regra nenhuma. Só que o sujeito, quando ele está ouvindo outra pessoa falar, ele consegue perceber a informalidade, ele consegue perceber, por exemplo, ironia. Se eu falar para vocês de uma forma irônica, vocês vão me ouvir, vão me ver e vão saber que eu estou sendo irônica. Mas se eu escrever uma carta para vocês e não pontuá-la como a regra da ironia, né, que são sempre entre aspas, vocês não saberão que eu estou sendo irônica. Nessa alternativa, eu tenho as reticências. Por quê? Porque a pontuação ela serve para isso. Ela serve para mostrar, certo? Coisas que a fala mostra por si só, certo? Então, eu não consigo ver na escrita se a pessoa está afirmando algo, se ela está negando, se ela está sendo irônica, as pausas que ela faz, se eu não tenho a pontuação. Nesse caso da alternativa C, as reticências me ajudam para mostrar formalidade. Por quê? Porque me mostram aquela pausa. Sabe como é, né? Ele tinha que obedecer. Se fosse na fala, vocês me ouviram, perceberiam essa pausa, mas na escrita não, tá? Então lembrem que a pontuação tem essa regra, ok? Então vamos ver. A alternativa A contém algum elemento coloquial ou informal? A mocinha chegou, comprou entrada, apanhou, foi até a porta, mas aí o porteiro olhou para ela e disse que ela não podia entrar. Sim, contém, mas aí ela entrou, mas aí o porteiro olhou para ela e disse que ela não podia entrar. Eu tenho ali o aí. Esse aí, né, ele demonstra o meu coloquialismo. Depois eu tenho, desembrulhou e vestiu ali mesmo, por cima do pomo da discórdia. Gente, ali nós temos uma metáfora, certo? O pomo da discórdia, lembrem lá das figuras de linguagem, está representando a calça. O pomo da discórdia seria a calça, inclusive no próprio texto, né? Ele menciona isso depois de falar o pomo da discórdia. Mas nós temos uma metáfora ali. Uma figura de linguagem, ela não é coloquial, certo? Ela é uma regra gramatical, é no sentido figurado, mas é uma regra gramatical, ok? Então, ali eu não tenho nada de coloquialismo. Na letra C, não podia nem com aquela calça bossa nova. E sabe como é? Ele tinha que obedecer. Já mencionei para vocês que as reticências fazem esse papel de informalidade, certo? E letra D, apanhou, guardou na bolsa e entrou com uma altivez que só vendo, tá? Eu tenho ali também a questão da informalidade, né? Quando a gente fala dessa forma, usando gírias, entrou com uma altivez que só vendo, certo? Então, ali eu também tenho a questão da informalidade, do coloquialismo. A alternativa correta seria a B, porque eu não tenho coloquialismo ali, eu não tenho informalidade. Então, aquela é a alternativa correta. Eu tenho uma metáfora, mas isso não quer dizer que ela seja informal ou coloquial, ok? E na última questão da nossa revisão, nós temos mais um texto, certo? Como eu mencionei para vocês, a prova é carregada, recheada de textos lindos e maravilhosos para vocês lerem, bem maravilhados mesmo. E nós temos mais um texto para responder essa última questão, tá? Que eu vou corrigir aqui com vocês. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, azul, verde ou lilás. E daí? Que diferença faz?
Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular, de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em seu sorriso, em sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Adilson Xavier, Vinícius Castro. Bom, então ali nós temos mais um texto, certo? E uma questão que é vinculada a esse texto. Vamos ver o que a questão pede. As palavras que ocorrem em um texto têm sempre uma função determinada. Leia os trechos abaixo e analise a função que é indicada para as expressões sublinhadas, certo? Então, ali eu tenho alternativas com questões sublinhadas e ali eu tenho o enunciado dizendo que as palavras que ocorrem em um texto sempre têm uma função determinada, ou seja, nada está naquele texto à toa, né? Está ali por estar. Não, tem uma função. A palavra está ali por alguma função, certo? Então, eu tenho ali, novamente, uma questão que eu tenho 4 alternativas, tá? E depois eu tenho que responder quais dessas alternativas são corretas, ok? Ou não, né? Aí, por isso a importância de ler bem atentamente o enunciado. Então, eu tenho na alternativa 1. E daí? Que diferença faz? O termo sublinhado é daí. O termo que exprime um estado de dúvida e de incerteza. Então, está me dizendo que na alternativa 1, o termo daí, da palavra e daí, que diferença faz, é um termo que exprime um estado de dúvida e de incerteza. Tá, lembrem que eu falo para vocês ir sempre por eliminação. 2, ser mais do mesmo não é tão legal. O termo sublinhado é tão. Vocábulo que expressa intensificação. Tá me dizendo que tão expressa intensificação. 3. Todo mundo tem que ser especial. Termo que exprime obrigatoriedade. Então, tá me dizendo que o tem que é o termo que está sublinhado, está exprimindo obrigatoriedade. E 4. Em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Então, o termo que está destacado, sublinhado, é coisa e tal. Expressão coloquial utilizada para sugerir impaciência. Tá, então eu tenho que ir por eliminação, ver quais questões são coerentes e quais questões não são coerentes, certo? Então, ali na primeira, que eu tenho o termo daí, e daí, que diferença faz? O termo exprime estado de dúvida ou incerteza. Não, gente, a palavra daí, que está sublinhada, ela não exprime dúvida ou incerteza. Ali nós temos uma pergunta, mas se eu colocasse essa palavrinha em outra questão, por exemplo, se eu colocasse essa palavrinha numa afirmação, ela não ia gerar esse sentido de dúvida ou incerteza, porque a palavra daí não surge. Por exemplo, se eu estou contando algo e falo, daí aconteceu tal coisa, não tem dúvida nem incerteza. Certo? Então, a palavra, ela não gera. Essa eu já sei que está incorreta. Já marco ali que essa não está coerente. 2. Ser mais do mesmo não é tão legal. Vocábulo que expressa intensificação. Tão expressa intensificação? Sim, tão legal. Lembrem lá da questão dos adjetivos superlativos, né? Que são aqueles adjetivos que expressam uma intensidade a mais. Se eu falo, por exemplo, belo, belíssimo, quente, quentíssimo, o tão tem esse sentido também, de intensificar algo. Essa tá coerente? Tá coerente. Ser mais do mesmo não é tão legal, tá coerente. 3. Todo mundo tem que ser especial. Tem que, termo que exprime obrigatoriedade. O tem que exprime obrigatoriedade? Sim, exprime. Tem que ser especial. Tá obrigando, é obrigado a ser, tem que ser. Então, tá exprimindo obrigatoriedade. Essa tá coerente? Tá, então vou marcar ali que tá coerente. E 4, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Expressão coloquial utilizada para sugerir impaciência.
Em nenhum momento o termo coisa e tal sugere uma impaciência. Pelo contrário, em oportunidades, em direitos, etc. Não coisa e tal no sentido de impaciência, tem que ser isso. Não, não é. Essa está coerente? Não está. Então eu marco ali. Bom, já marquei quais são coerentes e quais não são coerentes. A 1 não é coerente, a 2 é, a 3 é e a 4 não é. Agora eu vou lá nas minhas alternativas e vejo qual das alternativas está correta, certo? Aí eu tenho A, 2, só alternativa 2. B, 1, 3 e 4. C, 2 e 3. E D, 1 e 4. Então eu sei que na verdade a 1 e 4 elas estão erradas, né? Eu sei que a 2 e a 3, elas estão certas. Então, eu tenho duas alternativas, uma pede a 2 e a 3 e a outra pede a 1 e a 4. Mas o que pediu o meu enunciado? Leia os trechos abaixo e analise a função que é indicada para as expressões sublinhadas. Ou seja, ela quer as alternativas corretas, ela não quer as alternativas incorretas. Então, eu sei que a 1 e a 4 eu vou eliminar. Então, a alternativa correta seria a C, porque a 2 e a 3 estão certas, ok? Então tá, pessoal, essas foram as questões corrigidas, tá? Tentei pegar um pouquinho de cada conteúdo para que vocês tenham uma visão ampla do que cai na prova da EPICAR, mas vocês sabem, como eu sempre digo, que cai muita interpretação de texto, então se atentem muito no texto e principalmente no enunciado, certo? Vejam o que o enunciado está pedindo para vocês. Língua portuguesa não é difícil, mas também não é tão simples assim, tá? Existem regras que precisam ser seguidas e cuidado com a simbologia das palavras também. Boa prova, espero que vocês estejam bem preparados, eu sei que estão, mas espero que vocês estejam bem preparados no sentido de calmos no dia, né? Porque não adianta ficar nervoso, senão não consegue fazer. Então estejam bem preparados no dia da prova, tenho certeza que vocês vão se sair muito bem e vou ficar aqui na torcida por vocês, certo? Beijo da Prof de Português.